Eu estava na dúvida se esse era nosso encontro 172 ou 173, mas a Nora deu a melhor resposta possível. A edição especial do Lula foi marcante. Essa é a edição 173. Então é isso aí. Centésimo, septagésimo terceiro encontro. Depois da gente ter gravado aquele conteúdo tão legal, né, com o Juan Carlos, eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma sensação É, assim muito boa depois. Eu achei que foi um conteúdo bem bacana que a gente criou, né? Acho que a gente foi bom sim. fomos Foi bem ótimo. felizes na escolha desse entrevistado. Quem não viu aí e que por acaso estiver nos vendo, acho que vale a pena dar essa consultada. Bom, hoje a gente tem uma pauta um pouco mais enxuta, mas não menos apimentada, né? Vamos começar aqui. A gente tem visto aí algumas disputas palacianas, a gente tem visto o governo preocupado com a perda de popularidade. Todo mundo é culpado, menos o governo, né? E aí eu queria pegar aí um pouquinho a impressão de vocês se essa perda de NPS, como o Marcelo e o Vitor costumam falar, é um processo que vai se acelerar, se o problema está no marketing mesmo, a entrega. Eu vou começar pelo Xará. E aí, Peraí, Xará? explica o que é NPS, porque senão o pessoal vai É, boiar aí. vamos Eu lá. achei que ele era a versão antiga do SUS. E Bom, NPS. na linguagem corporativa, o NPS é aquela nota, né, que os clientes dão para os serviços que lhes são prestados. Nós trouxemos emprestada essa expressão, né, Net Promoter Score, para avaliação da popularidade do presidente, que normalmente é a diferença entre o bom e o ruim, não é isso, Xará? De tal forma O que bom você, e o, é, o bom e o o ótimo, ótimo, menos o ruim e o péssimo. isso aí, bom e o ótimo menos o ruim e o péssimo. Quando esse número dá um número positivo, você teoricamente não tem ali uma das três condições fundamentais para um processo de impeachment, né? Basicamente é perda de base parlamentar, né? Um recuo da atividade econômica associado a essa perda de popularidade. Base parlamentar não é tão sólida assim, mas tem que ser muito incompetente para não ter um terço de apoio do Congresso. Não é o caso. Lula tem. A economia está surpreendendo um pouquinho alguns indicadores, mas também não é tanto assim. Mas surpreendentemente, a popularidade do Lula, se não está no campo negativo, está quase chegando lá. É isso mesmo, Xará? Isso despertou Tá? ali um alerta no governo? Tá lá na superfície d'água, tá na linha d'água. Tá na... Isso quer dizer que tá tipo assim, tá com merda aqui aqui da boca, Isso assim. é, é Mais isso. um pouquinho Então, já ferrou. que para o Lula é uma situação muito desconfortável. E Lembrando que muito inédita, né? a, a única vez, exato, a única vez em que ele atingiu esse nível de popularidade ou de impopularidade foi na época do Mensalão. Ele está exatamente com a mesma popularidade que ele, por incrível que pareça, que ele tinha no Mensalão. Então, é muito desconfortável, né? O Lula não está acostumado com isso. Vale lembrar para os neófitos, né? Que na época do mensalão, inclusive, diz aí a reza a lenda que o Fernando Henrique teria dito o seguinte, né? Provocado sobre que deveria haver um processo de impeachment do Lula, como já estava no final ali do primeiro para o segundo mandato, disse assim, deixa sangrar, né? E Isso, parece que foi um erro. Mas enfim. parece que sim. E isso despertou, né, Xará, um desconforto grande no governo, né? Tanto é que fizeram reunião aí, culparam Deus e o mundo, mas parece que o principal culpado, que é o governo e as suas não realizações, não foi o tema dessa reunião, né? Não, na verdade, o problema é de comunicação. O governo ele tem feito entregas, você vê a economia está aí girando, né? As pessoas, enfim, estão empregadas, o desemprego é baixo, a inflação tá baixa, tal. Tudo isso não está sendo reconhecido. Por quê? Porque o governo está com um problema de comunicação. Culpa de E quem? a culpa do Paulo Pimenta, que é o secretário lá do. Quer dizer, O fato ele, é assim, e é interessante como você vê esse, essa, essa desculpa recorrente em todos. Outro dia tinha uma entrevista, acho que foi anteontem, do Luiz Marinho, figurinha carimbada desse governo, dizendo que o problema desse projeto do Uber, né, o pessoal
protestando contra, foi um problema de comunicação. O governo não conseguiu comunicar claramente as vantagens de você pagar imposto para trabalhar. Então, Naquela linha Mira Leitão, veja como isso pode ser bom. exato. Então, assim, hoje eu acabei de publicar um post sobre uma pesquisa, enfim, qualitativa, né? O Instituto aí fez com as mulheres evangélicas. E parece que o principal problema é que elas se informam pelo Zap. Então, elas não têm enfim, o hábito de ler jornal, de assistir o Jornal Nacional, para se informarem de como a economia está bem. Então, é um problema de comunicação. Você vê, em todos os aspectos, todos os lados, você vê claramente que o resto está tudo bom. O problema é de comunicação. Ô, Vitão, você sabe que tem alguns times que não apresentam um bom futebol e que, ao final, o diagnóstico é que o problema está na bola, que ela traz uma certa complexidade para o jogo. Se não fosse ela, tudo seria mais tranquilo. Esse governo aí, quando ele fala de comunicação, em nenhum momento ele faz o meia-culpa e elege ali a imprensa como alvo principal. A imprensa não é muito generosa com esse governo, ou ao contrário disso, é generosa até demais, é que as coisas aqui não vão bem. Bom, acho que aí depende, né? Temos vários espectros da imprensa. Então, parte dela é generosa, parte dela é impiedosa. Acho que aqui, eu acho que essa coisa de terceirizar a culpa é o presságio de que as coisas vão piorar. É porque a primeira coisa a ser feita quando você quer melhorar é assumir que elas estão ruins. Então, os caras estão na negação, a culpa é da comunicação. Certamente não é culpa da comunicação. Primeiro que há um desgaste natural no segundo ano de governo, é normal, não é algo... Esse movimento aconteceu com o Bolsonaro também, no segundo ano, mas ali no segundo ano ele já tinha pandemia no meio, né? Mas também aconteceu, é normal acontecer um desgaste. Agora, ele se aproxima rapidamente do nível em que ele não será reeleito. Você está com esse índice de aprovação agora, positivo, assim, marginalmente positivo, você vai para a eleição sabendo que vai ser casca grossa a eleição. Você pode até ganhar, pode perder, mas vai ser ali no limiar. Se ele começa a ficar um pouco negativo, ele perde a eleição. Tão simples quanto isso. Então, e aí, né, aí começa a caça às bruxas. Vai ser, eu acho que aqui. O problema é que o Lula também, o nosso abominável homem das gafes, também não gosta de trabalhar, né? Porque assim, o ambiente requer que você tenha que pôr a mão na massa. Ele tem que fazer isso, né? Então, brigas internas. Então, se você fizesse analogia com o time de futebol, esse é um time que está indo para a segundona, né? Tá ali Começa a brigar, namorando com a começa a segundona. perder. É isso. E eu conheço esse negócio de ir para a segundona. Então, esse é o cenário típico de quem está caindo. Daqui a pouco, troca o técnico, o elenco é ruim, o técnico, né, vai dar aquele fator novo, aquele gás nas três primeiras rodadas, mas está decretado que o negócio não vai andar. Eu acho que a questão da economia, veja, ela já não. A pessoa fala assim, a economia está indo tão bem, né? Como assim está indo bem? 2% de crescimento é ir bem. A gente se acostumou com a mediocridade, né, no fundo do Brasil. Então, pô, 2% tá bom. Não tá bom, né? Eu acho que nos tempos anteriores, quando o Lula surfou a onda da bonança global, crescia-se mais, 3,5, 4. Era uma sensação, a sensação estava no ar de que havia uma melhoria. Havia um sentimento, inclusive, global de bonança, prosperidade. Não é o caso hoje. Então, se você crescer 2%, quem falou que tá bom? Isso é um resultado medíocre, ainda mais para um país em desenvolvimento como o Brasil, que tem muita coisa a ser feita. 2% está longe, está bom. É que nós nos acostumamos com a mediocridade. Então, esse 2% não gera essa sensação de bem-estar na população que vai fazer a avaliação e falar assim, nossa, está indo tão bem a economia, realmente esse governo... Não, mais do mesmo, né? Então, 2% não segura a popularidade de ninguém.
E aí você tem as declarações desastrosas do Abominado, toda vez que vai falar. Eu acho que, em certa medida, isso também corrobora com aquela popularidade. Você tem a dengue pegando, tá cheio de coisa ruim, se você quiser, né, elencar aqui, pô, temos uma série de coisas. Então, realmente, não me surpreende essa queda, pode surpreender os petistas fiéis. Mas a verdade, como ela é isso, a população não está achando bom, não. É aquele mito do, do Lula popular está caindo por terra. E eu acho que é reversível? Não sei, mas assim, seria reversível, na minha opinião, se não houvesse. Primeiro fator seria não haver negação, entender que tem tanto uma falta de desempenho e os caras focarem nos temas corretos. Não é o que vai acontecer. Se é culpa da comunicação, está eleito o bode expiatório, e eu acho que a tendência é piorar. E aí, Nora, você concorda Até, Eu, eu, desculpa, até eu para. vou dar risada, vou dar risada. Vamos. Deixa eu só complementar o que eu tinha dito com base nisso que o Vitor falou. E tem um agravante muito sério que ele não teve nos primeiros mandatos, a grave restrição fiscal que ele tem. Ele Sim, não tem dinheiro para gastar. é Ele não verdade. tem, está desesperado. Ele está desesperado. Por isso que ele está em cima da Petro, da Eletro, da Vale. Puta, me dá dinheiro, preciso de grana. Não tem. Esse é um grave problema e não vai ser resolvido. E aí, Nora, você acha que o problema está na comunicação do governo, está na imprensa que não repercute bem, ou está nesse inferno astral aí do governo Lula com tanta coisa acontecendo? Então, você sabe que a minha área é jornalismo e comunicação, as duas coisas. Sou graduada em jornalismo e pós-graduada em comunicação corporativa. Então, assim, é fácil você falar que o problema é da comunicação, porque tira o foco, aí você evita discutir o problema. Então, quando você culpa a comunicação, você deixa de discutir, mas espera aí, o que que nós temos realmente para comunicar? O que nós estamos fazendo nossa lição de casa? Nós estamos atendendo às expectativas da população, não só daquela que votou em nós, mas daquela que não votou e para quem nós temos que governar também. Então, é simples. Você culpar a comunicação, o que que você vai fazer? Pode trocar o ministro, trocar o Paulo Pimenta? Não vai fazer a menor diferença. Quer dizer, não em termos de resultado, tá? Pode ser que evite alguns atritos, isso sim, mas não vai fazer muita diferença, porque o diagnóstico está errado. Então, quando você parte de um diagnóstico errado, a medicação, o teu tratamento vai estar errado, porque você não vai atender, não vai resolver a doença, não vai. Então, culpar a comunicação é fácil, é o que sempre o PT faz. Sempre, toda vez, estando no governo, estando na oposição, inclusive quando está na oposição, julga que quem está na situação está ganhando porque está ganhando a comunicação. De novo, evita-se discutir o cerne da questão. As pessoas estão satisfeitas? Estamos atendendo às demandas? Não, aí você tira o foco. Pronto, então vamos discutir a comunicação. O que que nós temos que fazer? Ah, caprichar mais nas mídias sociais. Os ministros têm que falar bem do governo, tudo isso não vai resolver, porque esse não é o problema, tá? Não adianta você tomar aspirina para dor de barriga. A dor de barriga vai continuar. A aspirina pode ser muito boa para outras coisas, mas não resolve dor de barriga. Aqui é o mesmo problema. Eu tenho a sensação que é assim. Nora, só uma pergunta. Marketing de produto ruim piora a situação? Então, aí não tem comunicador que faça milagre, tá? É complicado. Comunicador pode fazer bastante coisa, tá? Eu já vi fazer cada uma, eu mesma já fiz umas coisas que você fala, poxa vida, né? Até parece que o produto é tudo aquilo, né? Mas piora, claro, quando você tem um produto difícil de você vender, assim, de você convencer as pessoas que isso é a solução que elas precisam, é mais complicado, tá? Mas até dá para fazer esse milagre. Você até consegue, mas você tem que ter as pessoas boas para isso e, principalmente, você tem que sentar na mesa, fazer todo um raio-x de tudo. Tudo, mas assim, com muito senso crítico, tá? O que que a gente faz quando prepara uma pessoa para dar uma entrevista, né?
tá? Você coloca os prós e os contras do produto, do que vai ser perguntado, tá? Mas tem que fazer com muita honestidade. Isso é difícil. É muito difícil para alguém reconhecer que aquilo que está fazendo está errado. É muito difícil. Imagina, se é difícil convencer outro que você tem razão, imagina você mudar de ideia do teu próprio produto. Ainda mais quando o produto é uma ideologia, como é que eu posso dizer? É aquela metamorfose ambulante, tá? Então, aí é muito mais difícil. Eu vou contar uma história aqui para vocês que eu acho que talvez ilustre bem. Não sei se em alguma oportunidade eu já tive como contar isso. Eu acho que esse momento que o governo do PT está vivendo é um pouco da vontade com a fome de comer, né? Eu acho que, de um lado, você tem várias notícias ruins ao mesmo tempo, né? Você tem a questão da agressão do filho do Lula, ser alvo de uma denúncia. Você tem o Lula sendo promovido de presidente para presidengue, né? A questão da dengue aí, que é complicada. Você tem mais um chefe do gabinete civil envolvido numa acusação pesada de corrupção, né? Como aconteceu no passado com o Palocci, como aconteceu com o Zé Dirceu e agora o Rui Costa, né? Então, quer dizer, de um lado você tem toda essa complexidade, a posição diplomática do Brasil, né, as manifestações do Lula sobre a guerra, quer dizer, não faltam, né, problemas aí para serem apontados. Mas eu acho que esses problemas todos eles ganham uma complexidade maior na medida em que falta senso crítico. Aí eu vou contar uma historinha que para mim acho que ilustra bem a mentalidade petista, né? Só para que vocês tenham uma ideia, se eu não me engano é de março de 17, existe um documento do PT em que o PT faz um meia-culpa. E nesse meia-culpa, você imagina, bom, é um meia-culpa, então o PT vai reconhecer erros. Não, o contrário. Né? O que eles dizem é o seguinte, por exemplo, em relação às Forças Armadas, eles erraram por não ter reformado o oficialato com oficiais mais alinhados e não sei o que lá. Então, quando o PT diz que erra, ele erra pelo que ele fez, pelo que ele deixou de fazer de ruim. Certa ocasião, eu estava entrevistando uma candidata e uma boa pergunta para se fazer numa entrevista é qual é o seu defeito, né? Que todo mundo fala no currículo lá, eu sou bom nisso, sou bom naquilo e tal, e é sempre uma pergunta que você pega as pessoas de surpresa. Alguém que sabe o seu defeito é alguém que merece a sua atenção, porque é alguém que, obviamente, tem tudo para melhorar, uma vez tem. Mas isso não é um exercício fácil, mas foi engraçado, porque nessa entrevista eu perguntei para essa moça, né, qual que você acha que é o seu defeito? E ela me respondeu sem pestanejar, sem pestanejar. Ah, eu sou muito boa. Falei, desculpa, eu não estou entendendo assim, né? Não, não, eu sou uma pessoa muito boa e as pessoas se aproveitam de mim. Eu falei, não, não, isso é uma virtude sua e é um problema das pessoas que se aproveitam de você, né? Então, você ser uma pessoa muito boa não é um defeito, é uma virtude. Eu queria saber qual era o seu defeito. E ali ficou aquele barulhinho do grilo, né? E eu falei para ela, olha, uma dica para a vida, né? Se você não tiver consciência dos seus defeitos, é difícil você melhorar como pessoa, né? E eu tenho a convicção de que os nossos defeitos, na verdade, são as nossas virtudes levadas ao extremo. Dizem que eu me comunico bem, mas eu não sou um tagarela, às vezes não sou bom ouvinte. Então a gente tem que aprender. Eu acho que o PT tem isso, né? Então, de um lado, você tem um cenário complexo, e aí talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, né? Mas enfim, né? Por exemplo, em termos de comunicação, né? Xará, o que foi aquele comunicado lá no escândalo dos móveis que tinham desaparecido? Nossa. Né? Então ali você tem uma medida na dificuldade até de domínio básico da língua, né? Então, quer dizer, como é que alguém ou um governo, né? Porque o que que a gente pensa, né? A Secretaria de Comunicação deveria ser o filé mignon da capacidade daquele governo né, se comunicar. Então, quando você tem uma nota como aquela, naquela língua lá que eles escreveram, e do outro lado, para piorar tudo isso, essa incapacidade de lidar com os próprios erros, com as limitações. E a maior prova é que nesse encontro ministerial, né, que pedia até que não sei se foi, acho que foi nessa ocasião até que o Alckmin pediu que o Rui Costa fosse mais efusivo e tal, né? Quer dizer, Pessoal, o governo falou muito de imprensa, mas não falou de si mesmo, né? Não reconheceu que existem problemas, que esses problemas precisam ser enfrentados, né? Então, quer dizer, o governo conseguiu a proeza de unir motoristas e motoqueiros, né, numa manifestação espontânea, natural, né, contra o seu desejo de interferir supostamente numa relação
para proteger trabalhadores. Então, é complexa e difícil de sair dessa sinuca de bico, porque, de um lado, você, de fato, tem questões complexas, e, do outro lado, uma absoluta incapacidade de reconhecer erros e se comunicar bem. Diga aí, Nora. Não, aquele documento que você mencionou era até cômico, porque era assim, nós erramos ao não regulamentar a mídia, erramos ao não fazer Exatamente. assim, né? É esse, Eu é esse lembro documento mesmo. Essa nota, ela exatamente, é era assustadora porque não é que eles não erraram pelo que eles fizeram de errado, eles erraram por aquilo que eles deixaram de fazer para avançar ainda mais nesse projeto de não, minar a democracia que a gente nunca e desconfiou, que sempre foi essas esse objetivo ações do PT. e essas ações que não foram tomadas é que são as culpadas pelo fracasso, claro, Exatamente. óbvio, né? Não Então foi assim, não, nada do que a não, gente fez, foi o que a gente deixou de fazer de pior. exato. Não, isso parece entrevista de emprego, né? Qual é o seu maior defeito? Ah, é que eu sou muito persistente. É isso que você quer de qualquer funcionário que você está É, contratando. Perfeccionista. é, Então, né? Campeão dos defeitos é o perfeccionismo. muito bom. Isso. Então, Essa é, moça foi sensacional porque ela falou com uma naturalidade. Qual é o seu pior defeito? Ah, eu sou muito boa. Mas ela falou assim, sabe? Fácil. E é bem isso, né? É o olhar do PT, né? Eu já contei para vocês a história do Juquinha, né? No desfile de 7 de setembro. E desfile de 7 de setembro, o batalhão vai lá marchar e o pai e a mãe do Juquinha vão assistir o desfile para ver ali o seu filho marchando, né? E a certa altura, a mãe toda orgulhosa vira para o pai e fala: Olha só, nosso filho, que beleza, só ele no passo certo, né? Então, quer dizer, pô, tá o batalhão inteiro e só ele era errado. E é mais ou menos o PT, né? O PT tem uma dificuldade muito grande de fazer autocrítica, se comunica muito mal e mistura tudo isso no liquidificador com essa incontinência verbal do Lula, a gente tem o resultado aí. Eu, particularmente, não vejo muita alternativa para que esse quadro de desgaste do Lula seja revertido. Eu acho que nós temos um cenário global complexo, né? Até pouco tempo atrás você tinha uma expectativa, quase que uma certeza de uma queda de taxa de juros, que já não é tão assim, né? A nossa moeda tende a se enfraquecer em relação ao dólar, e isso pode gerar algum nível de repique inflacionário. A ata do Copom, né, Xará, já não é tão assim claramente, né, em relação a se comprometer com uma continuidade de queda. Então, eu não vejo um cenário, não vejo assim como o governo consegue, a curto prazo, reverter isso. E parece, né, que está criando aí uma tendência aí do governo ser mais desgastado. E uma das medidas, uma das preocupações do governo é para tentar reverter essa queda de popularidade, passa exatamente pelo que você disse, né, Xará? A questão dos evangélicos, né? Essa é uma preocupação do Lula. E aí, o Lula vai conseguir conquistar os evangélicos ou o pessoal está careca de saber qual é a, qual é a Bíblia pela qual ele reza? Me faz lembrar o Haddad e a Manu, Manuela Manuela, Dávila na nunca mais na missa. entrar numa missa. igreja. É isso, é isso. É, é uma falta de simancol, né? Quer dizer, claramente é algo artificial, né? Não tem não tem a naturalidade de quem efetivamente acredita na agenda. Então fica toda essa questão da a comunicação como uma forma, na verdade, é o marketing, né? E comunicação é uma coisa mais abrangente, é puro marketing. Vamos aqui embalar para presente um produto, né, que seja do agrado, né, do consumidor, no caso, evangélico. Enfim, chega a ser meio disgusting, né? É. Assim, como você procura manipular. Não que, sei lá, Bolsonaro não o faça eventualmente, né? Mas no Não, caso que dele é mais qualquer natural, político, né? exatamente, qualquer político Isso, faz, mas tem alguns que vai soar mais natural e outros que vão soar exato, absolutamente artificial, né? Quer dizer, exatamente. é, Por mais tem, que, né? exatamente, é quase como se tivesse assim um nível tolerável de demagogia, né? E aí, Nora, você acha que o Lula, né, vai aí num repente cristão conquistar o coração dos evangélicos ou essa é uma luta perdida e talvez comece por aí
a reversão de tendência, porque uma coisa é assim, né? Eu acho que no, eu acho que, não sei se eu até pergunto para vocês, eu já tive uma sensação mais concreta de que a reeleição do Lula seria favas contadas, e parece que não é bem assim, né? E Uhum. talvez comece aí por esse público evangélico, essa altíssima rejeição que ele tem, essa derrota. O que que você acha, Nora? O Lula vai conquistar os Então, evangélicos? eu acho, o problema é esse, é muito pouco e muito tarde. Então, quando você passa anos, décadas, assim, com um determinado discurso, chegar na véspera da eleição e querer conquistar a outra parte. Lembra da história das cores, um tempo atrás? Que Sim, o PT disse ele que tem o um verde e Bolsonaro amarelo tinha mandrake ali, né? sequestrado o verde e amarelo. Aí eles tentaram tirar o vermelho das peças publicitárias e tudo, e destacar um pouco, azul, verde e amarelo, também não iam, né, entregar tão de bandeja assim. Colou? Não, não. O PT passou décadas, desde que ele foi fundado, com a estrela amarela, exceto em Porto Alegre, Vermelho. né, ali tem o azul também, mas aí é Grêmio, Inter, aí é uma questão muito específica dos gaúchos, mas assim, passou a vida inteira com a estrela vermelha, com as coisas vermelhas, e aí chega no final e se tenta o verde e amarelo, não cola. Mesma coisa acho que vai acontecer com os evangélicos. Nunca foi o discurso do PT. Nunca, ao contrário, eles sempre acharam que os evangélicos eram uma camada assim, extremamente pouco educada, pouco culta, que era massa de manobra, e foi assim, foram chamados de gado para baixo. Agora você vai estender Aliás, a como mão? aconteceu com os Ah, motoristas do Uber e os exatamente, de um mototas, dia para né? o outro. Se De um dia você para é o de outro. Então, uma, o que se você é de minoria e não vai pela cartilha de esquerda, logo você é burro, é? gado, aí é só escolher Mas o que adjetivo. que, mas o que que acontece nesses casos? Você não chega a conquistar essa camada nova que você pretende, tá? Porque nem todo mundo é tão idiota quanto alguns pensam, muito pelo contrário, e você ainda perde um pouco do apoio que você tem. Não necessariamente que isso vá se traduzir em votos, tá? Petista que é petista vai continuar votando no PT, mesmo que ele estenda a mão para os evangélicos, tá? Não, não é isso. Mas deixa de ter aquela afinidade, aquela, sabe? Já começa a esgarçar um pouquinho esse tecido, tá? Então, você perde um apoio que você já tinha e você não ganha o novo. Quer dizer, é o pior dos mundos. Então, é melhor você se ater a uma ideologia, a uma cartilha, a uma série de coisas que você praticou durante anos, do que você tentar mudar na última hora, tá? As pessoas não acreditam, principalmente quando é uma coisa assim um pouco mais profunda, como é a religião, tá? Até Aí é porque muito também, né, complicado. Nora, eu acho que os evangélicos no Brasil, eles são alvo de grande preconceito, né? Muito Exatamente. preconceito, né? As pessoas acho que confundem algumas lideranças que têm comportamentos questionáveis de fato com a população e a sua religiosidade, a sua manifestação religiosa, né? Então, acho que existe muito preconceito, inclusive no sentido de tentar até, de alguma maneira, coibir que eu acho que o Estado ele não pode ser religioso, ele deve ser laico. Mas a presença religiosa na política, ela faz sentido, uma vez que a religião ela serve como base de valores. Nós mesmos aqui somos uma sociedade calcada em valores judaicos cristãos, né? Então, independentemente de você professar uma religião ou não, esses valores religiosos estão calcando a nossa sociedade. Eu, particularmente, acho que é como o Marcelo falou, é uma manobra meramente mercadológica, político-mercadológica, que soa tão falso, né? Porque se nós tivéssemos que fazer uma pergunta aqui, qual é a posição do governo sobre o aborto, né? Por mais que o governo tente disfarçar, obviamente é uma posição pró-aborto. É muito difícil, né? Você querer se aproveitar, se aproximar de evangélicos com uma posição assim. Então, eu particularmente acho que é um tiro na água. Eu acho que soa muito falso e gera mais aversão do que simpatia. O que você acha, Vitor? Acha que o Lula consegue, de alguma forma, algum nível de simpatia? Ou, como o Marcelo disse, é isso ou é falso? Só falta ele querer reconquistar ou conquistar os judeus.
Será que consegue? Ah, pô, Esse seria um nossa, Mas pode, desafio e mas, tanto. Depende do judeu, né? né? Judeus e Depois de judeus. tudo que fez, será que ele consegue? Eu acho que não, né? talvez o Breno Mas, Altman ele não precise nem reconquistar, né? Mas fora isso, é. Mas que eu acho que talvez o discurso, só assim, eu acho que de alguma maneira todo mundo está um pouco mais cético, mais escolado, né? Discurso só não faz verão. Precisa ter prática, né? Então, você age conforme o seu discurso? Não. Então, pô, então o que que adianta? Eu acho que é uma tentativa, de fato, nesse segmento, ele tem uma altíssima rejeição, assim, pelo menos o diagnóstico não está errado, né? Falei, putz, eu estou perdendo de popularidade, e onde é que a coisa está pegando? Está pegando com os evangélicos. Eu vou então, tentar fazer alguma coisa, mas, assim, e o histórico lhe condena, né? esse é o Eu acho famoso que Galvão. Fala, Tino, sentiu? é mais ou menos isso. E- Então, mas eu não sei, eu queria complementar, porque eu acho que o Estadão escreveu uma editorial que eu acho que pegou no cerne da questão. Essa fixação no público evangélico, eu acho que está desfocado. Porque, na verdade, o problema, o evangélico, essa é uma dimensão, né? Dimensão religiosa, tem várias outras, tem a dimensão econômica, a dimensão de, enfim, tem um ser humano ali, né? E o governo faria melhor, quer dizer, talvez, né? Pensando nas outras dimensões, principalmente econômica, do que tentar focar na dimensão religiosa, porque nessa ele não tem como ganhar, né? Não tem, como Mas é que olha vai ganhar só, aí? você está dizendo o seguinte, o fator religião não é o driver, né, da impopularidade dele. É- Talvez aqui tenha Exato, uma questão assim, os evangélicos, se você olhar de maneira geral, são mais conservadores. isso, É. esse é o problema. Vai falar assim, bom, se você quiser ganhar os evangélicos, você tem que se tornar ou ir mais para o lado mais conservador. Ele será capaz de fazer isso? Duvido. Duvido. Né? Ainda mais com a Aí tem Janja essa do lado. questão. Não, e você sabe que eu acho que o Lula, ele assim, pela origem dele, eu acho que ele tende a ser conservador. O problema é que Sou, agora tem a né? Janja do lado, Você está esquece. É, insinuando. Peraí. Você está insinuando que o E nosso ele é pau presidente é o mandado, mandado? Você está insinuando isso? sei lá, né? mas eu acho que aí não É é Você está só a duro. insinuando Janja, que a né? Janja é a Tem, primeira-ministra do Brasil? mas aí não é só a Janja, ele está ele é meio Num que partido. refém, É né, verdade, do partido e tal, verdade. dessa questão toda. Então não é, né, a Janja obviamente é o ícone, né, disso aí. Mas ele não, ele talvez, eu concordo, eu acho que no fundo ele é um conservador. Até as declarações dele que a Lula gente é um tira puta de um sarro, bom vivan. Ele quer ali é um bom ser vivan, mas assim, feliz, viver bem. se você pegar as declarações dele, são declarações de um cara, né, um tiozão, né, Do que pavê. cresceu Igualzinho o em outros Bolsonaro. tempos, né? Exatamente. Muito parecido, inclusive, né? Se você for olhar, Eu vai acho, concordo. descascando. Concordo. É uma Então, ferradurinha, como é que né? ele vai falar com esse público sendo policiado com tanta gente que vai dizer, não, isso não vai Mas conseguir falar com esse público. o Lula pode. Porque, por exemplo, tem uma moça, ex-companheira lá do filho do Lula, que denunciou ter sido agredida verbal e fisicamente. Até pouco tempo atrás, a opinião da mulher já valia, já era o suficiente. Você vê que agora nem tanto, parece que tem quase que uma operação abafa, né? Entendeu? Aí, em zero de jogo já colocaram o time na rua para desqualificar a moça. E eu não estou nem formando juízo se sim ou se não. O que eu quero dizer é assim, que existe uma clara diferença de tratamento. Existe, porque imagina só se me aparece uma moça dizendo que um dos filhos do Bolsonaro tivesse xingado, não é ter me enfiado a mão, não. Pelo amor de Deus, o mundo teria vindo abaixo. Eu não sei, eu concordo com o Xará. Eu acho que o Lula, ele não tem nada de esquerda, ele é um conservador, um cara ali, ele é um bom vivan. Mas, Oportunista. Ele é um hã? oportunista. Ele é um Exatamente. oportunista. Acho que foi o não, foi o Hernani Golvez ou o Golbery do Couto Silva que definiu o Lula como simplesmente um bom vivão, um aproveitador, né? O pessoal da antiga lá diz que ele negociava as greves, o fim das greves, né?
tirando algum tipo de benefício próprio, isso que se fala. Mas, enfim, eu acho que no final das contas ele é refém dessa agenda que o circunda e que está cada dia mais distante das pessoas comuns, né? Só para pegar um exemplo da semana, né? Por exemplo, nós tivemos no passado lá o Fernando Holliday, que foi chamado de Capitão do Mato pelo Ciro Gomes, um menino negro, pobre, humilde, e você não viu nenhum movimento sair em defesa dele. Nós vimos aí agora, recentemente, as mulheres israelenses que foram estupradas, violentadas de maneira absurda, e nós não vimos manifestações feministas em defesa delas. Como não estamos vendo dessa moça? E agora, a última da semana, aquela moça Jojo Todinho, né, está fazendo curso de direito. E ela foi numa palestra sobre direitos humanos. E a certa altura ela saiu da palestra, escreveu lá numa das redes sociais dela, tem bastante seguidores, ah, que não gostou da palestra, que achou o cara imparcial. Bom, para quê, né? O fato dela ser negra, o fato dela ser mulher, o fato dela vir de uma origem humilde virou detalhe, né? Se você não está alinhado à senzala ideológica, esquece. Minoria serve se for adestrada, né? Se for ali em linha com a gente. Eu acho que realmente o Lula está com essa encilhada e eu não consigo ver ele revertendo esse sinal, né? E agora, esses foram os assuntos preliminares para a gente chegar no clima, Essa, né? ele não esquenta. Isso eu esqueço. É o beijinho aqui, é a conversinha ali no pé da orelha, mão aqui, mão acolá. Criou-se o clima para a gente chegar no ápice da semana aí, que é, né, essa terceira guerra mundial entre o Twitter, na figura, no Twitter, não, o X agora, na figura de seu CEO, proprietário Elon Musk, com o STF representado por Lex Luthor, ou melhor, perdão, Alexandre de Moraes. Eu vou começar pelo Xará, porque eu vi uma postagem do Xará que ele questionava ali o timing disso, né? Que as trocas de e-mail interno iam até uma determinada data, por que que isso aconteceu agora. E aí, Xará, você chegou a alguma conclusão já desde a sua postagem até agora? Acha que isso vai dar Ainda não. alguma coisa? Não vai dar em nada? Vamos para o pau agora, vamos para o chão aqui agora. Fala aí, o que você acha? Aposto que você segurou esse assunto para segurar a audiência até agora. Isso é um truque Sim, baixo, gosto. conhecido, Isso mas aqui não deixa de ser é um, baixo. é um truque que a gente comete, Isso é, especialmente no nosso caso, são milhares, isso talvez é milhões de pessoas nos assistindo. muito bem. Eu, na verdade, assim, a coisa mais fácil do mundo é pegar uma bandeira e sair torcendo para um Sim, dos dois lados, né? Que é o que está acontecendo, cada um na sua trincheira. E eu tenho um defeito constitutivo, se é que se me perguntassem numa entrevista qual é o meu defeito, eu diria que eu sou cético demais. É difícil acreditar em alguma coisa assim a zero de jogo. Eu sempre olho, sabe, caramba, deixa eu ver o que está acontecendo. E leva um aí eu pouco fui mais de olhar tempo a formar o seu juízo. Prudente, então, prudente. Seu defeito é ser prudente eu, demais. talvez, não tomo muito risco. Eu fui dar uma olhada nos Tweetfire, que na verdade assim é o início, né, da coisa. O Elon Musk ele comenta o tweet do Michael Schellenberger, né, que é o jornalista Sim. que publicou os tweet files. Então eu fui olhar os tweet files, né? Porque a impressão que dá é que todo mundo ficou comentando em cima das frases de efeito, mas o que está escrito nos e-mails, né? Então eu fui olhar, eu li todos os e-mails. Inclusive eu estou preparando um artigo comentando os e-mails, quer dizer, fazendo aquilo que o Michael fez, só que o Michael também tem um certo viés ali nos comentários, Você acha que ela é porque meio Michael Moore? um pouco, né? Assim, ele tem uma tese, pegou os e-mails e foi construindo a tese dele. Você pode ler os e-mails de outra maneira, mas enfim. E tem falhas factuais, mas não vem ao caso. E o que me chamou a atenção, numa primeira olhada, que agora eu estou olhando com mais calma, são as datas. O último e-mail é de maio de 2022. Desculpa, agosto de 2022. Nós estamos em abril de 2024. Não tem mais nada no meio do caminho, é só isso. Ah, Por que que seguramente não veio tem, né? mais?
Então, por que não veio mais e-mails, ou virá, né, eventualmente? Aí hoje saiu, né, que o Elon Musk comentou que foi pedido o Alexandre de Moraes pediu para que eles Anteontem, né? derrubassem contas, né? Derrubassem contas, mas fizessem de conta que era critério do próprio Twitter e não. Bom, isso aí foi Pretend feito pelo telefone. Foi pelo telefone. Como é que foi dada essa ordem, né? Exatamente que não como, né? poderia nem citar quem seria o autor da demanda judicial, Da, né? O da, da juiz. demanda judicial. É meio estranho, né? Então, vamos lá. Que o Alexandre de Moraes está extrapolando, isso aí a gente já. Até o Estadão está concordando com isso, não tem New dúvida York com Times já relação. concordou, né? New York Times está concordando com isso. Então, que o cara está extrapolando, tem esse inquérito sem fim, enfim, não No temos news. discussão, isso aí está todo mundo sabendo. E é gostoso quando alguém bilionário que não tem nada a perder, vai fechar o Twitter no Brasil. Puta, O sério? cara tem um Qual a puta do fatura? megafone, meu. Qual, Pamonha, pamonha. qual que é o faturamento do Twitter no Brasil, entendeu? Ele deve estar olhando para aquilo e falar, deixa eu ganhar aqui uns pontos com a direita aqui nos Estados Unidos, vai. Deixa eu ganhar. Briga fácil, né? Porque é fácil. Não briga com a Corte Suprema de um país do terceiro mundo. É, que é- não é conhecida exatamente por ser uma democracia sólida, né? Aquela coisa. É Ter um país que membros, ninguém por leva a ter, sério, para falar a por ter verdade, membros né? com passado jurídico incontestável Um e ex, pela um descrição. ex-presidente que estava preso até outro dia, né? Lá no ranking da corrupção, ali na meiuca, enfim, é barato, né? Essa briga é barata para o Elon Musk. E aí, se eu fosse o Alexandre de Moraes, eu acho que eu faria exatamente isso que ele está fazendo, que é meio que levar em banho-maria para ver até onde essa coisa vai. Mas ele não Então ele levou meio, em. Você acha que ele levou em banho-maria com essa decisão? eu acho. Não, a decisão putz, essa é uma decisão barata também. Não vou incluir no inquérito das fake news. O que significa isso? Nada. Não é nada, né? É pastel de vento, não significa nada. Ele poderia ter falado, puta, fecha esse negócio. A única coisa que fez Será? foi, Porque veja só, ah, o Twitter ele pode ser usado por nós aqui, eu tenho a minha continha lá no. ah, Mas, pô, você tem ali um nível de atividade, você tem empresas que usam aquilo como um canal de comunicação institucional, você tem mas isso é um organismos. problema. Não, mas veja, o Alexandre de Moraes não vai mandar fechar o Twitter, esquece. Por isso que eu estou falando que ele está levando em banho-maria para ver até onde essa coisa vai. Porque a hora que o Musk desobedeceu uma ordem judicial, que ele já disse que vai desobedecer, mas até agora nada, né? Não aconteceu nada. Por isso que ele está vendo Ah, quais são os próximos passos. entendi, não aconteceu nada como reação a essa desobediência que já aconteceu, né? Não, Não, mas não aconteceu nenhuma desobediência. Por Aconteceu, enquanto, esse que. não. Não, Não, qual? Ele não desbloqueou contas ainda. não, já Não, tem, já, não, já já tem, Ele já tem não contas, desbloqueou contas não, já tem bloqueadas. contas desbloqueadas. Ele se recusou a não. cumprir. Que contas? É que Que não estão contas que ele desbloqueou? é que não estão falando as contas que não estavam mencionadas lá na decisão, né? Eles não vão Não, mas porque escuta, vamos lá. Vamos lá. Se isso tivesse acontecido, essas contas já estavam na boca do povo. Quais são as contas não, que não, não, não não. foram, que foram Desculpa, eu acho que eu não desbloqueadas? me, acho que eu não me fiz claro. Ele Hum, disse, né, a decisão foi solicitado, que até o áudio dele, ao Twitter, há 2 dias atrás, no dia 6, que uma hum. série de contas deveriam ser bloqueadas. Cadê essa decisão judicial? Então, por que o Cadê? Alexandre de Moraes notificou ele? Porque o Alexandre de Moraes diz que ele está Ma- descumprindo a ordem, né? Notificou. Então, não, pera, notificou o quê? Notificou do quê? Qual foi a notificação? A O única Ale- coisa que o Alexandre de Moraes colocou foi, ele fez aquele arrazoado todo, né, meio doido,
e diz que está incluindo o Musk no inquérito das fake news. Foi isso que ele fez. Não fez mais nada. Você está dizendo, então, que ele incluiu no Musk no inquérito das fake news, porque, de fato, não houve um pedido para que contas, inclusive de parlamentares, agora no dia 6 fossem bloqueadas, como se estivessem Então, desrespeitando as regras. cadê esta ordem judicial pedindo para bloquear contas de parlamentares? Você acha que ele está mentindo? Não, eu não acho nada. Eu quero ver a evidência. Eu tenho É. a, eu tenho a Não, assim, sensação. o risco do cara aqui é virar um John Textor, entendeu? Não, eu acho Que que ele está saiu fazendo falando, tipo. falando, falei, mostra aí, né? Tipo, essa afirmação de que houve uma solicitação, ela precisa ser comprovada, né? Falar, então manda um e-mail, manda assim, manda alguma coisa aí para, de fato, Eu se não não tiver vejo por, preto no branco, vai ficar uma guerra de versões. eu não vejo por que, estrategicamente falando, ele liberaria todas as cartas dele agora. Vai dando, eu não acho que eles inventaram isso. Eu acho que teve de fato esse trigger aí, né? Porque o Não? Marcelo perguntou: "Ah, mas pô, por que só agora?" Porque conforme ele mesmo disse no áudio dele, se depararam com uma última ordem absurda, sem a menor noção, e que ele vai se recusar, e está se recusando a cumprir, e que vai levantar A todo. troco do que, a troco do que o Elon Musk iria esconder uma ordem judicial? Por A quê? troco do que ele iria inventar essa ordem. Aí tem um monte de motivos. O cara quer aparecer. Ó, Elon Musk, vai, vamos lá. Elon Musk é um cara Não sei, errático, cara. absolutamente errático. Não sei. Eu Ele tenho já minhas deu dúvidas quanto a isso. Mas vamos ouvir a Nora. Que você acha, Nora? Que vai dar essa história toda aí? Então, sabe o que que me lembrou toda essa história? Primeiro assim, eu vou hoje correndo no Twitter abrir uma conta, porque eu não tenho perfil nem no X, nem no Instagram, tá? E Tá eu aí tô o perdendo motivo, perdendo. toda essa encontrando o briga. motivo. Eu tô perdendo toda essa briga, sabe? Assim, eu Então, talvez seja esse o motivo pelo qual Elon Musk esteja fazendo isso. Ele fala, É pô, tá meio verdade. fraquinho lá no Brasil, Vamos abrir né? novas é, contas. precisa Vamos Nora abrir abrir uma aí. conta. Então, Exatamente. eu tô recebendo assim tudo meio que em segunda mão, assim coisas que amigos me mandam, tudo isso. Mas assim, eu vou primeiro abrir uma conta porque eu tô perdendo essa briga, assim, né? Eu quero sentar na janelinha, né? Então, primeiro isso, mas segundo, sabe o que que me lembra um pouco isso? O que você estava falando agora, Gutermann, do Alexandre de Moraes, assim, um pouco mais assim lentamente, me lembra a Guerra das Malvinas. Quando a Argentina resolveu invadir as Malvinas e declarar guerra à Inglaterra, a Inglaterra falou, ó, sabe, pô, dá um peteleco nesse país aí e tudo, mas os argentinos, né, o governo militar na época continuou brigando, brigando, não, vamos lutar, as Malvinas são argentinas, vamos brigar. O que os ingleses fizeram? Soltaram lá os navios vindo lá da Inglaterra. Gente, eu acho que estava movido a vela. Devia ser aquelas coisas da Greta Thunberg, sabe? Para não gastar combustível. Estava tão devagar aquilo, era de propósito, era para ver se alguém botava um pouco de bom senso nesses militares completamente despirocados que estavam querendo declarar guerra à Inglaterra. Então, os navios vinham assim, sabe, em ritmo de tartaruga, movido a vela. Eu já estava aqui no Brasil naquela época, então, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente do que as pessoas tinham quando estavam lá, tá? Depois não, depois eles. Mas naquela época, eu ouvi de uma pessoa: eu vou nadando até Londres, eu vou nadando até Inglaterra, botar uma bomba lá. Gente, uma pessoa que eu conhecia que era super razoável. Então, assim, o que a Inglaterra fez? Deu tempo da Argentina, sabe, pensar um pouquinho, não adiantou. Eu acho que, como você falou, por enquanto, o que que o Alexandre de Moraes fez? Incluir Elon Musk no inquérito. Por enquanto é só. E o outro lado ainda está esperneando, esperneando, assim, mas, de novo, não apresentou provas, tá? Agora, é uma briga complicada. Eu, inclusive, ideologicamente, eu sou a favor da liberdade de expressão. Obviamente, você tem consequências com isso, tá? O próprio Musk vai ter consequências se ele desrespeitar uma decisão judicial e tudo. Então, liberdade de expressão é importante, eu acho que é fundamental, e você que use dela, e que arque com as consequências do que você diz, né? Não vejo problema nisso. Agora,
Eu gostaria de ver, obviamente, essa decisão, tudo. Agora, ele inventou, ele se confundiu, eu não sei o que que vai dessa história. Eu estou Ó, muito curiosa para saber o que vai, porque ele continua dobrando a aposta. Agora teve uma aí que foi assim, parecia truco, retruco, quero vale quatro, sabe? Foi assim, o cara tá, não é sei. três. Só uma nota técnica do truco, Nora. É É 3, 6, 369, tá? 9 e Ah, 12. 12, sei né? lá. Na É. Argentina é truco, retruco, quero vale quatro. Eu não sei jogar truco, tá? Eu só sei as coisas, o gesto, tá? A É. piscadinha, essas coisas, É assim, mas eu ó, não vou te sei jogar falar, truco. ó, Orei. É, sete então. copas, ó, sete Então. copas, zap, pica-fumo, não, espadilha, ó, O pica-fumo mole, o mole. e o três, ó. Ah, tá, então. Mas, assim, eu acho assim, é um discurso, assim, inclusive, ideologicamente, é muito interessante essa questão, tá? É Então, ó, muito, vou ler muito aqui, interessante. e vamos tentar sistematizar aqui da seguinte forma. Tem duas coisas. Primeiro, supostamente, tinham contas já bloqueadas, que esse bloqueio vai ser levantado, ou foi, ou será, e tem contas que viriam a ser bloqueadas e que supostamente o Twitter, né, na figura do Elon Musk, se recusou a bloquear porque entende que essa solicitação do Alexandre de Moraes é legal. E aí, no despacho do Alexandre de Moraes, diz o seguinte: Elon Musk iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, que foi reiterada no dia 7/4, portanto, ontem, instigando desobediência e obstrução à justiça. Está dizendo que ele obstruiu a justiça. Se ele Não, obstruiu. não, não, não. Ele está dizendo que instigou. Não Não, está dizendo que obstruiu, mas ok, continua. instigando a desobediência e obstrução de Isso, justiça, isso. inclusive em relação a organizações criminosas. Então, Uhum. aí vamos da interpretação de cada um, mas quando ele instiga a obstrução, ele não está dizendo aqui que ele não bloqueou as contas que deveriam ser bloqueadas, que foram solicitadas pelo Não, STF? Não, ele não está está dizendo. instigando. Não, ele está instigar A o, sociedade. tweet, o corpo do Twitter no Brasil a fazer isso. Porque no final, quem toma a decisão, quem está sob a jurisdição do STF é o Twitter no Brasil. O Musk Não para o pode falar à Alexandre de vontade. Moraes, porque o Alexandre de Moraes incluiu a pessoa Na- do Elon Musk. Isso, mas o fato é que quem deve obediência às ordens é a empresa Twitter no Brasil. Sim. Né? O Elon Musk ele foi incluído no inquérito porque ele instigou as pessoas a desobedecerem, no fundo, a equipe dele no Brasil. Inclusive, esse é um ponto importante. Quem está com a faca no pescoço é o CEO Você do não ia Twitter no falar faca no Brasil. pescoço. Claro. Você ia falar outra coisa. Você não ia falar bem. Eu, Você repensou, eu ia, mas mas tudo é bem. que A gente enfim, o entendeu. horário, né? A censura federal A não gente permite que entendeu. neste horário, Entendi. Quem está com né? C na M, né? É isso aí. É isso aí. Mas Então olha é só, isso. Ah, uma, Fala. uma, uma delação premiada pressupõe que se apresenta as provas sobre ela. sim. Senão ela cai no vazio. Aqui é a mesma coisa. Então, se de fato houve essa requisição, não foi só no gogó. Se foi só no gogó, vai ficar o dito pelo não dito, Não, e né? nunca o Supremo Tribunal Federal faria uma incursão dessa que não fosse de forma documentada. Bom, então, talvez o mínimo que a gente Veja, na possa verdade, vamos lá. Os e-mails, se você for olhar lá os e-mails, é entre eles. existem os e-mails entre eles, isso. Na verdade, são e-mails sempre do diretor, de um diretor jurídico, tudo em inglês, né? Porque provavelmente é para o pessoal lá fora. E tem algumas narrativas de reuniões no TSE, em duas ocasiões, em que o Alexandre de Moraes ou alguém do TSE, não fica claro no e-mail, solicita algumas coisas, e a Polícia Federal junto e tal. E isso é narrado no e-mail. Só que isso é um papo informal. Além disso, existe também, olha, hoje fomos intimados a tal, tal, tal. E aí a intimação, ela é oficial.
Então, são duas coisas. Eu não descarto que, eventualmente, o Alexandre de Moraes, eu acho muito difícil, mas ok, pode ter acontecido. Ligou para alguém dizendo, um preposto dele ligou para alguém Também acho. dizendo, olha, né? Se foi só isso, desculpa, não vai, é que nem o Vitor falou, Fico dito pelo não uma dito. palavra Se a gente, exatamente. hein, se a gente ouvir do Temer na conversa com o Joesley não deu em nada, imagina isso aí que não tem gravação. Exato. Se for isso, não vai dar em Esquece. nada. Mas eu não acho, sincero e francamente falando, eu não acho que é isso. Agora, tem um outro aspecto. A meu ver, eu acho que ainda nós teremos desdobros disso e ainda vai surgir mais material. Concordo. Ou a posição, Pode ser. a meu ver, a forma como o Elon Musk está dobrando a aposta, insistindo no tema, inclusive provocativo, né? Teve uns memes que foi colocado e ele comenta e tal. Está um pouco na linha do coisa. A sensação que eu tenho é que nós vamos ter desdobros aí em relação a isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: quando nós vivemos no Brasil aqui um período de exceção, né? Vivemos uma ditadura. Eu tenho 56 anos, então eu vivi uma reta final disso aí, né? Então, assim, eu comecei a acompanhar a política ali com 12, 13 anos. Meu pai lia o jornal de domingo ali comigo e tal. Tenho memórias lá da convenção do PDS, lá que o Maluf ganhou a indicação do Mário Andreas, essas coisas todas. Existia um movimento ali para denunciar para o mundo aquilo que nós vivíamos. Mas era um processo histórico onde boa parte da América do Sul, não, a nossa ditadura foi mais longeva, né? Mas, assim, toda a América do Sul ali tinha um cenário de Guerra Fria e tal. Então, nós tivemos no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, no Chile, ditaduras militares e tal. Então, uma estratégia era você gritar aos quatro ventos para o mundo desenvolvido, para as democracias, o que se passava aqui. Agora, o- a sensação que eu tenho é que pelo menos uma coisa o Elon Musk fez, porque se nenhum de nós aqui discorda que hoje existe uma disfuncionalidade na nossa democracia, existe avanço de atribuições, isso era um assunto doméstico. Quem estava de fora via o Lula lá, né? É que o Lula começou a falar bobagem, mas se ele não tivesse falado tanta bobagem na guerra sobre a guerra de Israel, ele ainda tinha aquela imagem de grande líder, não sei o que. E as pessoas não estavam fora do Brasil sabendo, pelo menos numa grande quantidade, o que estava acontecendo. Recentemente, nós fizemos aquele jornalista português, né, que foi abordado de uma forma persecutória, politicamente persecutória pela Polícia Federal, e aquilo ali já gerou uma repercussão. Nós tivemos alguns deputados brasileiros indo até os Estados Unidos, Washington, encontrando ali uma ressonância entre políticos republicanos, mas literalmente, a meu ver, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, quando o Elon Musk tem essa notoriedade toda, essa visibilidade toda, eu acho que o mundo hoje começa a olhar o Brasil com outro olhar, que talvez a gente não seja aquela democracia que eles imaginávamos que nós éramos. Vamos começar pela Nora. E aí, Nora, o Elon Então, Musk eu acho. mostrou para o mundo que a gente está vivendo? Então, ele levantou essa bola. Tanto é que, se você for olhar nos jornais do exterior, a notícia está em muitos jornais. Muitos, 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 tá? Eu estava vendo um pedaço de um telejornal da Austrália, Eu do vi. outro lado. Então, ele levantou esse assunto, sim. Se era uma coisa que aqui dentro do Brasil tinha restrições e críticas ao STF, agora ele botou para o mundo. Ele tem 180 milhões de seguidores. E ele é Elon Musk. Então, assim, ele pautar um assunto desses, ele está pautando a imprensa internacional. Todo mundo, tenho certeza que um monte de jornalista e de pessoas, de uma forma geral, não apenas jornalistas, jornalistas para fazer matéria, mas de pessoas devem ter entrado no Google para ver o STF, quem é Alexandre de Moraes, quais foram as decisões dele, tudo isso. Então, ele certamente, ele é uma caixa de ressonância, tá? Ele amplificou isso tudo. Se era uma coisa que a gente discutia aqui internamente, ele colocou lá fora. Tanto é que o governo está fazendo aqui? Está tentando fazer colar o discurso que isso é da extrema-direita, que o Elon Musk tem interesses financeiros, eu já vi isso hoje, tá? Que ele está preocupado com o tráfego de anúncios no X,
Então, ele está fazendo tudo isso para alavancar negócios, não? Nossa Senhora, meu Deus. Não, juro, juro, não, não, assim, é uma coisa assim. Como se a gente fosse série B, né? A gente é série D, né? Então, assim, e como se o Elon Musk estivesse preocupado com isso, quer dizer, ele vai peitar a Suprema Corte de um país, ele eventualmente vai arranjar briga com outras pessoas, porque ele está preocupado com a queda nos anúncios no X. Gente, aí é chamar-nos todos de idiotas, né? Então, mas até isso eles estão tentando fazer, eles estão tentando colar que esse é o discurso, tá? Da extrema direita, é sempre a mesma coisa, tá? Que estão se aliando. Tem uma teoria da conspiração, assim, bem engendrada e tentando colar. Eu acho que não vai colar contra com os já convertidos, claro, mas com os outros não. Agora, certamente tem muita gente procurando no Google lá fora quem é o Alexandre de Moraes, quem é o Supremo, tá? Quem são os Twitter files, o que está dentro disso e tudo. Agora, como eu falei, é um debate interessante. E eu, pessoalmente, bom, óbvio, eu tenho que deixar bem claro que eu sou absolutamente contra a censura. Tá? Então, assim, se não ficou claro até agora a minha posição, tá? Eu acho importante eu dizer isso. Eu E sou você, contra. Vitor, você acha que o Elon Musk levou o Brasil para as manchetes do mundo e que agora o mundo passa a nos olhar? E isso na prática vai repercutir em alguma coisa ou seguiremos afundando? Sei se vai repercutir. Veja, ele obviamente é uma pessoa notória, né, com 180 milhões de seguidores, como eu disse, então o que ele fala vai repercutir. Mas ele não é uma pessoa neutra, ele tem lado, né? Então ele é um cara que já nos Estados Unidos ele já é visto como um cara mais à direita. Então ele não é uma posição neutra nessa conversa. Mas note que até o New York Times, já em matéria anterior, já tinha dado uma ênfase nessa questão do autoritarismo do STF, em particular, isso não é uma novidade. Mas eu acho que aqui, sobre impactos ou não, vai depender muito de como vão pender as mídias ou os formadores de opinião que estão ali no meio. Porque, assim, o Elon Musk está falando isso, se uma parte da população já acha isso, então tá inclusive incendiada agora. Então, ele para uma parte da população, beleza. Para uma parte do mundo também, tá? Porque essa polarização não está restrita ao Brasil, ela é meio que globalizada. Então, para essa parte que já está mais à direita, ou fale, dê o nome que quiser, não mudou nada. Tem um cara tá dando voz e fala, está vendo, é isso aqui. Para o outro lado, por parte oposta, que está à esquerda, né, os mais woke, aquela coisa, também não mudou nada, ó, já virou fascista o Elon Musk e tal. E aí, né, nesse sentido, esse evento não muda nada para esses dois polos. Para quem está ali na meiuca, aí vale a pena observar. Eu diria que isso aqui vai ter um efeito se você observar uma tendência de sair do muro mais para um lado ou mais para o outro. Como se posiciona quem está no meio? Então, mas como vou saber isso? Vamos pegar um exemplo de um veículo no Brasil, o Estadão. O Estadão não é um veículo que pode ser considerado mais à esquerda ou muito à direita. Como ele vai se posicionar aqui? Se eu olhar o Estadão, é um cara que pode, né, um cara centro-direita, vai levemente centro-direita. Como que ele se posiciona nessa conversa? Você falou, a Nora até citou, CNN chamou o cara lá para Alexandre. dar entrevista. Como a CNN Uhum. também não é, né? Você vê uma Globo da vida que nesse momento é super servil ao governo, ignorando a situação. Então ela não está mudando. Essa aí não espere nada dali. Talvez seja a última a embarcar em qualquer movimento. Eu diria que os impactos dessa situação, eles podem ser mensurados observando o comportamento do pessoal que está meio que equidistante e não tem lado previamente ao evento. Então, o cara que estava meio no meião, porque aqui, assim, se a gente aqui já não gostava do Alexandre de Moraes, agora, pô, então para nós não mudou nada. Aqui, tá, né, tipo, pô, isso aí. O cara que adora o Alexandre de Moraes por ter feito exatamente o que ele fez, também não vai mudar de opinião. Agora tem a turma que está ali no meio. Como que vai ser esse pêndulo? Então, eu não sei, mas eu estou curioso para saber até. E até isso aí pode mudar com o tempo, né? Se ficar hoje, pá, e morrer por aqui, nada. Mas se a coisa fosse prolongando, como vai ser o comportamento
né, dos veículos de comunicação que são, entre aspas, um pouco mais neutros, ou né, Ou das seja, para formadores de opinião que são que mais neutros, lado o como eles vão vento se vai? posicionar. Exatamente, eu diria que os extremos não vão modificar a opinião, não vai mudar. Ninguém, você não vai ver um petista falando, nossa, o Elon Musk Ah, abriu mas minha daí já é cabeça. demais, né? Não, mas não vai ver, entendeu? Não vai acontecer isso. Então, eu acho que aí, dessa movimentação de quem está mais neutro, é que a gente vai ver para onde pende essa conversa. Veja que já houve alguns sinais, né? O New York Times, até um jornal meio centro-esquerda, e ele já foi lá e já bateu nisso. Então, não é um negócio que é uma novidade, Sim. né? Então, vamos ver. Eu E tô você, Xará, realmente curioso. você acha que o Elon Musk jogou no ventilador e agora o mundo inteiro sabe que o Brasil vive uma disfunção, que a gente é alguma coisa, mas não somos uma democracia? Ou não é? Eu ia comentar exatamente na linha do Vitor. Eu acho que tem um vício de origem que é a figura do Elon Musk. É um Uhum. sujeito que ele tem uma agenda, né? Quem E já no deixou mundo claro isso ao poderia, longo do. quem de relevância mundial poderia denunciar o que está acontecendo no Brasil e isso Putz, repercutir? Tem alguém? difícil. Difícil, eu não sei, eu precisaria. Vamos ver uma lista. Eu não consigo pensar agora out of the blue, mas teria que ver. Com certeza o Elon Musk não é esse sujeito, né? É exatamente isso que o Victor falou. Eu falei isso, inclusive, hoje, quando eu escrevi, né? Eu falei, olha, hoje, quem acha que o Alexandre de Moraes fez bem, acha mais ainda, e quem acha que ele fez mal, acha mais ainda, porque, enfim, não mudou a cabeça de ninguém. Eu acho que, justamente, esse cara que está no meio, né? E tem e desconfia que tem uma coisa errada, mas também acha que, pô, você também não pode, tem que ter aí um meio termo, né? Uma solução de compromisso, vamos ver como é que reage. Agora, eu acho que só o fato de um cara como Elon Musk, independentemente Parcialidade. da sua posição, e aí eu vou concordar com a Nora, ele tem uma relevância. Então, ele pauta, né? Ele pauta. E eu acho que não é agradável para o STF, para o Alexandre de Moraes, essa situação. Claramente não é, É né? exatamente isso que eu Se penso. E pudesse, Eles trouxe. preferiam não ter que se pu- passar por isso, né? Preferiam ter que exatamente. não passar por É Exatamente. isso. assim, eu comparei hoje também, escrevi sobre isso com a ONU. Quer dizer, quando as pessoas aqui dentro, né, e a esquerda é pródiga em fazer isso, né? Vê que não tem muita saída aqui, não, vamos para a ONU, vamos tentar aqui uma sentença na ONU, tal do genocídio contra do Israel, por exemplo, né? Vamos aqui tentar um tribunal, Coloca o alguma assunto coisa, no tema, que é justamente trazer o tema no para debate. uma esfera fora do país e que a mídia cubra. E isso o Musk fez, né? Independentemente do Eu viés vou dele. ser bem Então, é uma sincero, situação desconfortável. eu vou ser bem sincero. Eu, como cidadão brasileiro, me sinto sequestrado. Não acho que vivemos numa democracia. Acho que a liberdade de expressão está sob forte ataque. A gente tem visto decisões que extrapolam o STF, a meu ver, né, meu modesto ver como um simples cidadão, né, o exercício parlamentar é sob ataque, decisões absurdas e monocráticas. Então, eu vejo uma sucessão, né, de eventos que nem é de hoje, né? Você tem, por exemplo, na Constituição claramente dizendo que um motivo de impedimento de um ministro supremo é o exercício da atividade política partidária. Nem por isso você deixa de ter uma gravação onde o Aécio Neves pediu uma interferência direta do Gilmar Mendes, que se coloca a essa disposição. Se aquilo ali não é fazer política partidária, eu não sei o que é fazer política partidária. Então, as coisas vêm acontecendo num crescente, e a gente vem testemunhando dia a dia, nós aqui no nosso bate-papo, ainda bem que ninguém ouve, né? Senão a gente talvez estivesse ferrado. Né? Mas aqui no nosso bate-papo, quantas vezes nós já apontamos situações assim surreais? Nós estamos de novo diante de mais uma situação surreal, que o Alexandre de Moraes inclui o Elon Musk num processo, sendo que o Elon Musk acusou ele, no qual ele é julgador. Ele já deveria ser, em relação a isso, impedido, porque ele foi
nominalmente citado pelo Elon Musk, que jamais poderia ser julgador, é uma coisa óbvia. Se assim, ó, se tem a faculdade de direito aqui, e tem um boteco aqui, e você todo dia passa ali para tomar uma cervejinha, só de você passar em frente à faculdade de direito, você não precisa dar entrada, não precisa nunca ter lá, você já sabia que uma parte não pode ser, né? Você não pode ser duas partes ao mesmo tempo, um negócio meio óbvio. E o que a gente viu nessa, eu quase pensei assim, eu acho que o Elon Musk deve estar pensando assim, né? Diante desse despacho do Alexandre de Moraes, conforme queríamos demonstrar, né? Porque o cara tá citando ele e julgando ele. Então, eu acho que o simples fato dele ter conseguido reverberar isso para fora do Brasil, aquela sensação, porque eu me sinto sequestrado, porque vamos recorrer a quem? Você foi sequestrado, você liga para a polícia, pô, mas é a polícia que sequestrou, fudeu, né? Então, eu, como cidadão, me sinto sequestrado. Acho que a gente vive uma democracia totalmente disfuncional, não tem peso e contrapeso, o Senado que deveria fazer seu papel. E talvez caiba aqui, para a gente encerrar o papo, antes das nossas dicas, uma pergunta. Acho que pode ser só um bolão, quase que um sim ou não. Mas o fato é que eu acho que o simples fato dele colocar isso numa outra esfera de debate, em que os principais veículos de informação do mundo noticiem isso, eu acho que já é um sinal de que, pô, nós estamos aqui, estamos sequestrados, e talvez isso, como o Vitor falou, gere um certo desconforto, e talvez, pô, vamos dar uma diminuída aqui, então, vamos dar uma liberada, ou talvez isso sirva de estopim para uma mudança. Sou de Ventos e aqui para encerrar, meio que com sim ou não, daqui a pouco o Davi Alcolumbre tem tudo para ser o novo ministro, o novo presidente do Senado, Presidente. né? E segundo consta, ele já havia falado sobre, em bastidores, pode ser promessa de campanha, né? Tentar atrair um pedaço da oposição, enfim. Apesar de que parece que ele é um nome único, né? Começar pelo Xará. Xará, tem alguma chance de, na próxima legislatura do Senado, dado o cenário, a gente ver um processo de impeachment não concluído e afastado, mas simplesmente instaurado um processo de impeachment contra um ministro supremo? Não, Coluna um, coluna 2, triplo do meio? não, Não. O que você acha, não. Nora? Tem alguma Também chance? não. Também não. E aí, Vitor? Não. Ai, meu Deus. Tô tão, tô tão dividido agora entre a razão e a emoção. Queria colocar um tipo coluna do meio e eu vou abrir uma pequena Ó, divergência. Eu não tenho tanta Alcolumbre, esperança. você acha que o Alcolumbre já foi presidente da casa? Esquece. Não, O cara é político de carteirinha. se a gente for pensar na classe política brasileira, não. Mas eu acho que as críticas estão se avolumando, né? Não sei. Mas eu também acho que não. Não adianta, né? Não adianta o torcedor falar mais alto. Antes de acontecer isso, se de fato caminhar nessa direção, se aproximar, né, um passo Aí o adicional nessa ministro direção, renuncia. o Supremo se autocontém. Se chega numa solução de compromisso, Toma um cafezinho ali antes da sessão e resolve isso, ali. não, Bom, não a acontece gente nada. achou que a pauta era pequena, mas o assunto se rendeu. Então vamos agora às nossas bolas dentro, bola fora. Vou começar aqui cavalieristicamente pela Nora, inclusive pedindo se ela tiver ali uma dica. A Nora, que deverá nos deixar por um breve espaço de tempo, vai fazer uma belíssima viagem. Esperamos aqui que ela mande fotos no grupo, né? Solicitamos esse compromisso. E aí, Nora, qual que é a sua dica? Bola dentro, bola Então, fora. vamos ver. Deixa eu começar pela dica. Vai. Tem um documentário, eu vi no ID, Discovery ID, acho que é, sobre o caso Abdelmaci. Muito, muito bom. Tá? Nacional, são 4 capítulos, um belíssimo trabalho de edição, inclusive. Eles conversam com as mulheres que foram vítimas dele. Obviamente, nem o Abdelmaci, nem a família próxima quis dar entrevista, nem nada, mas é um belíssimo trabalho, tá? Vale a pena. É um documentário, 4 capítulos de 1 hora, mais ou menos. E uma coisa que é até bom de assistir para relembrar algumas coisas. Eu não me lembrava, com tanta clareza do papel das mulheres que foram vítimas dele.
Elas é que conseguiram achar o cara no Paraguai, elas que deram as dicas para a polícia. A primeira que saiu deu a cara a tapa de dizer que ela tinha sido estuprada e tudo, assim, é impressionante, porque depois que sai uma, as outras vêm um pouco atrás, assim, então a força dessas mulheres é impressionante, o que elas conseguiram, tá? Vale a pena, um bom documentário, tá? Posso só Chama comentar um negócio sobre Abdelmaci, isso? assim, Eu por conheço favor. eu conheço um economista que se livrou, né, de ser mais uma das vítimas desse calhorda por ser economista, porque ele fez a seguinte conta: pô, a taxa de sucesso desse cara aí tem alguma coisa errada. Então, mas essa era uma das coisas que levantou suspeitas de quem estava sendo um pouco mais crítico com isso, tá? Mas vale muito a pena ver. Belo documentário, chama Abdelmaci e para não variar tem um subtítulo, tá? Que eu não me Quais são lembro as qual que é. bolas dentro e fora? Ah, bom, bola dentro, eu diria o que eu ia dizer semana passada, o ranking dos políticos, tá? Eu acho que vale muito a pena a gente consultar isso, não só como eleitora responsável, como cidadã, como jornalista, tá? Eu acho que vale muito a pena. Bola dentro, ranking dos políticos. E bola fora é uma que eu tinha dado como dica e que tô tirando agora, que era aquela minissérie O Regime, tá? Primeiro capítulo mais ou menos, segundo interessante, terceiro e depois se perde. A ideia é interessante, é uma república de bananas, onde não se planta bananas, se plantam batatas, mas que a chanceler, que é a líder suprema, é simplesmente uma mulher louca, louca de pedra, tá? É interessante, só que tem muito exagero, muito assim, então, uma boa ideia, eu acho que não tão bem executada. Então, esquecem quando eu recomendei, que eu estava no segundo, terceiro capítulo, agora tenho minhas reservas, tá? Mas, enfim, Tirou a... a ideia é Então, interessante. então, quer dizer, nós temos uma nós temos a dica, nós temos Isso. a antidica, nós temos a semidica e nós temos a revedica, que é a reversão da dica. Isso, fora a bola dentro, a bola fora e a bola na trave. Você vê que eu Porque estou tem a bola. aumentando o Não, leque. porque nós temos aquela dica sobre suspeição, né? Que parece que é bom, mas você ainda É, não tem certeza. Então tá bom. então. Retirada a dica, feito o devido reparo. E aí, e bola dentro, bola fora? Ah, eu tinha falado, então, bola dentro, o ranking dos Ah, tá políticos, certo, é verdade. bola fora, o regime, e dica o documentário do Abdelmaci. Sim. E aí, Vitor, você? A bola fora dou para o Sérgio Moro, que foi se humilhar diante de Gilmar Mendes, tomou pito. Ladrão de galinha. Deve ter sido um momento de vergonha suprema no íntimo, né? Porque, e obviamente está fazendo isso para tentar preservar o seu mandato, porque no final do dia vai terminar no Supremo, então ele vai precisar angariar apoios. Mas óbvio que do Gilmar Mendes não vai angariar nenhum apoio jamais, né? Mas eu entendo que as pessoas devem buscar esse, ainda mais como político, né? Deve buscar fazer esse tipo de alinhamento, manter portas abertas, etc. Mas foi demais, né? Gilmar Mendes foi demais. Então, assim, Depois do chamego no Dino, a conversa no pé do ouvido do Gilmar Mendes. Meu Deus. coitado. Não é possível que ele durma bem à noite. Mas é que tá no corner, né? Tá no corner, situação de desespero. Bola dentro, o Vascão da Gama fez ontem o centenário da resposta histórica, um marco para o futebol brasileiro. Talvez não houvesse Pelé, não fosse esse movimento do Vasco, né? Vocês já devem conhecer, porque eu já estou cansado de falar, então, mas como fez 100 anos, né? Ontem o Cristo Redentor estava das 7 às 8 da noite, Mas conta de novo, eu trajado não, com não conheço essa história. sagrado. Hã? Não conheço essa história. Você não conhece a história? A história mais Não, bonita do futebol brasileiro você não conhece? Então eu vou ter que não repetir aqui. conheço. Por O Vasco, favor. o Vasco, em Ah, por- 1923, participou do seu primeiro campeonato carioca, composto por um time majoritariamente formado por negros, operários, analfabetos. Era um time de pobres, né, negros e pobres, e na época o futebol era um esporte de elite. Então os seus rivais, Botafogo, Fluminense e Flamengo, não gostaram muito dessa conversa, ainda mais que o Vasco foi campeão naquele ano. Ele foi campeão. E aí os times da elite carioca resolveram criar uma nova liga
e fizeram o convite para o Vasco entrar na nova liga, desde que ele expulsasse 12 jogadores do time que não condiziam com o perfil do ofício de jogador de futebol. Obviamente eram os 12 mais pobres e tal, era, né, a turma. E o presidente do Vasco fez uma resposta, falou assim: olha, não, nós temos muito apreço pelos nossos jogadores, muito obrigado, eu não vou participar dessa liga, fiquem bem. E o Vasco, essa é a chamada resposta histórica, né? Ele Ah, não participou da liga, estava de fora, eles fizeram uma liga à parte, esses times, sem o Vasco. Só que essa situação deu muita popularidade para o Vasco. Então, eles fizeram o campeonato de 24, com 170 mil pessoas só, no composto total do público, e o Vasco, no ano de 25, vendo que perderam um pouco de tração, convidaram o Vasco, aceitando já os jogadores, né, mas falando assim: mas tem um problema, vocês não têm estádio. Vocês precisam entrar, vocês precisam ter estádio. Aí o Vasco construiu São Januário fazendo uma vaquinha, que foi então o maior estádio, até o Ademir Maracanã era o maior estádio, e no ano que o Vasco participou do campeonato, que foi o ano depois, saiu o público total de 170 para 390 mil pessoas. Então essa resposta histórica foi dada no dia 7 de abril, faz o centenário. Você tinha esse time do Vasco que foi campeão, era chamado Camisas Negras, né, que tem um uniforme bem bonito, que aliás foi adotado ano passado como uniforme 3, e aí ontem foi o centenário. E aí teve toda uma movimentação e tal. O Cristo Redentor, ontem, das 19 às 20 horas, estava com a camisa trajado com o uniforme dos Camisas Negras. Então foi o maior momento de honra para o Cristo. Nunca esteve tão bem vestido ontem, no Rio de Quanto ontem. Janeiro. Tem foto disso não, aí. não é só futebol. Não é só Então, essa é a resposta histórica. Então, isso aí Muita tem história. no Museu do Vasco, tem todo um negócio, e obviamente é um evento. E, obviamente, se não fosse essa abertura para os jogadores pretos e pobres, talvez não tivéssemos tido o Pelé, né? E tantos outros que foram. Aliás, o Santos, que se não me falha a memória, começou como o African Futebol Clube, não é isso, Xará? Não sei, não me É, lembro eu acho que disso. tem essa Enfim, história aí. Então, pesquisaremos. E aí, ô Xará, e você? deixa eu ver aqui. Minha bola dentro vai para o relator do caso da cassação do Moro, né? Que, enfim, é um arrazoado perfeito, né? Da situação em que o Moro passa, e que, na verdade, se ele for cassado, então você não tem mais como ninguém ser candidato a cargo majoritário, porque o que tem mais é gente mudando de cargo, enfim, faz parte do processo, né, da dinâmica. Bom, enfim, então, bola dentro. A bola fora. Esse aqui é da semana passada, mas a gente não teve bola fora nem bola dentro semana passada. Vai para a Janja, que não se manifestou no caso do filho do Lula, né? A gente ficou esperando lá um tweet crítico, né? Porque ela sempre não perde oportunidade a respeito disso, mas deve ter, não deve ter ouvido falar no caso. E a minha dica, eu assisti no cinema ontem um, um Homem dos Sonhos, com o Nicolas Cage. É um filme, assim, nota, vai, 7. Não é filme nota 10, mas é um filme interessante. É um sujeito que é um sujeito normal, meio frustrado, porque ele nunca conquistou nada na vida, já, tipo, entre 50 e 60 anos, né, de idade, a vida meio frustrada, casado, 2 filhas e tal. E ele começa, de repente, a aparecer no sonho das pessoas. E ele vai ficando famoso e vai curtindo essa fama, né? Vai assim, nossa, finalmente estão prestando atenção em mim, né? O cara meio sem sal, sem nada. Só que aí a coisa começa a complicar, né? Porque os sonhos vão ficando mais complicados. E aí, enfim, não vou contar o resto, mas é bem interessante. É um filme. A gente acabou de assistir e a minha esposa falou: é um filme para homem, né? Temática masculina. Só uma Exatamente. perguntinha. Você falou com Nicolas Cage, o filme? É, é. Precisamos evitar piscinas, então? Todos nós? Por quê?
Lembra Não, aquele não, não, estudo lá não. da a correlação espúria? E quando estreia o filme do Nicolas Cage, aumenta o número de Número de afogamentos em pessoas, piscinas. pode ser, não sei. O fato é Bom, que. Não, ele tá bem nesse filme. Ah, vamos lá vamos para evitar fechar. piscinas, por via das Bom, dúvidas. a minha bola dentro vai para Elon Musk, pelo simples fato de tornar essa temática que nos incomoda tanto, que são os avanços do Supremo Tribunal Federal, numa discussão global, ainda que ele tenha lado, e eu concordo com isso, ainda que talvez na discussão mais profunda falte aí uma materialidade, vamos ver se ela aparece ou não, mas acho que ter colocado o tema. A minha bola fora vai para o técnico do meu time, e mas não é só para ele. É, Quando ele vai ser demitido, hein? é porque ele Bolão, representa. bolão. Não, mas a Ele minha bola representa. fora Eu acho que não dura um mês, hein? é. Já devia ter Não, sido, né? uns 2, 3 meses, talvez. Mas a minha bola fora para ele não é para ele, só para ele. É para o que ele representa. Essa chatice do futebol, sabe? Esses comentaristas que comentam futebol como se fosse um assunto sério e não entretenimento. Esses técnicos que se posicionam como se fossem coaches. Esses chatos de galocha, tipo Tite, que está criando essa escola, que começa lá atrás com aquele insuportável que ele deveria ser expatriado, que era o Lazzaroni, né? Então, essa tendência, essa coisa chata do futebol, né? De cada vez mais, essas frases feitas, esses jornalistas que comentam futebol como se estivessem comentando economia, e que faz com que o futebol deixe de ser uma coisa divertida, de entretenimento. Então, minha bola totalmente fora, sabe? Eu tenho saudade, vocês não devem lembrar, daquelas mesas redondas que tinha Milton Perusa, o Zé Italiano, como é que era? O Dácio, não, é Décio, puta, esqueci o nome dele. Sabe? Aquelas mesas redondas que os caras brigavam, Roberto Avalone, essas coisas, sabe? Primeiro bloco, Palmeiras. Segundo bloco, Palmeiras. Terceiro bloco, Palmeiras. Quarto bloco, Santos, Corinthians, Esportes Olímpicos, São Paulo e mais Palmeiras. Então, essa coisa assim, sabe, do comentarista torcedor, sabe, aquela locução a lá Silvio Luiz. Putz, agora tem. Putz, eu vou ser cancelado, né? Mas tudo bem, vou falar. Vou falar. Essas locuções femininas chatérrimas, Horrível. Concordo insuportáveis. completamente. Nossa Eu não Nossa suporto. senhora. senhora, como eu não aguento. Eu não suporto essas Parece Nossa, coisas. adolescente. Nossa, cara, horrível. Pior que quer fazer uma locução de homem, ai, fica minha horrível. bola Eu não fora é suporto. para essa chatice que tomou conta do futebol, sabe? Futebol para um torcedor raiz que nem eu, que sempre foi ao estádio, radinho de pilha, sabe? Puta, uma tristeza. E por fim, a minha dica é para a série The Chosen, Os Escolhidos, né? Que conta ali basicamente com alguns flashes, mas os últimos 3 anos de Jesus Cristo. É uma história que tem uma abordagem legal, um pouco mais leve, mas que não deixa de ter momentos emocionantes. Então, eu não sou um carola, não vou em missa, essas coisas, mas eu me considero um cristão. Então, para mim, assim, acho que vale como para todo mundo, mas para mim, como cristão, tocou muito, sabe? Essa série. Acho que vale a pena assistir. Eu acabei de ver aqui a primeira temporada e hoje eu vou começar a assistir a segunda temporada e acho que é uma boa dica. Independentemente da crença de cada um, né? Jesus Cristo é uma figura que, se não, para quem não vê nele uma conotação religiosa, ele é um vulto histórico. Então, acho que vale muito a pena assistir. Mas acho que é isso, meus amigos. A gente achou que a pauta estava curta, que nada, ó, o papo rendeu aí. Até semana que vem. Sempre bom encontrar você, Vitão. Aproveitar que você estiver por aqui, se a gente arrumar um tempinho, a gente vai almoçar. Xará, Nora, boa viagem para você. Sempre um Ixi, ainda prazer estar com demora. vocês, tá bom? Ainda vocês vão me ver por aqui ainda. Ah, é verdade. Eu pensei que já era semana que vem, Falta? ainda não, né? Não, não, não. Ah, então, Semana que vem beleza. é o Tom Jones. Não, é verdade, o show do Tom Jones. Depois nós temos que acertar a data direitinho que nós vamos gravar, aí, porque ninguém quer atravessar seu show, tá bom? Fiquem com Me Deus e uma boa ousem. noite. Beleza. Valeu. Tchau, Beijos. tchau, pessoal. Tchau, Tchau. tchau, Tchau, pessoal. tchau. Valeu.